Olá! A nossa conversa de hoje começa de um jeito bem inesperado. Não lá nas profundezas do espaço, mas com um desafio de engenharia bem aqui, na Terra. E o mais incrível é que a solução para esse desafio pode, sem querer, acabar reescrevendo o primeiro capítulo da história do nosso universo. Parece uma conexão meio doida, né? Mas a questão central que a gente vai explorar é exatamente essa. Como é que a busca por energia limpa, uma coisa super prática, acabou quase que por acidente entregando uma chave para a gente entender os primeiríssimos momentos do tempo? Certo, vamos começar do começo então. A nossa história começa no campo da energia de fusão. Sabe, aquela busca super ambiciosa de recriar o poder do Sol aqui na Terra. A promessa é uma fonte de eletricidade que é, assim, praticamente inesgotável e limpa. E é aí que entra o grande obstáculo. Para a fusão funcionar, os cientistas precisam controlar um estado da matéria chamado plasma, que é basicamente uma sopa superaquecida a milhões de graus. O desafio gigantesco é conseguir prever exatamente como as ondas de energia se comportam dentro dessa sopa, que é incrivelmente quente e instável. E foi bem aí, sabe, no meio desse quebra-cabeça de engenharia, que dois físicos tiveram uma sacada, uma ideia que foi muito além do problema original deles. Foi um verdadeiro momento eureka. E quem são eles? Os físicos Deepen Garg e Ilya Dodgin. Enquanto eles estavam lá, quebrando a cabeça com as equações complexas do plasma, eles perceberam uma coisa, algo que ninguém mais tinha visto. Era uma simetria matemática que estava, escondida bem na cara de todo mundo. E aqui está a beleza da conexão que eles fizeram. Eles sacaram que a matemática que descreve como as ondas viajam dentro de um reator de fusão era, no fundo, a mesma matemática que descreve como as ondas gravitacionais, aquelas ondulações no tecido do espaço-tempo, se comportam quando atravessam estrelas e galáxias. Pensa bem, no fim das contas, os dois casos são sobre ondas se movendo através de um meio, seja o plasma quente ou o próprio cosmos. E olha, essa citação do Deepen Garg resume perfeitamente a genialidade da coisa. Foi um salto criativo brilhante, né? Pegar uma ferramenta de uma área da física e aplicar no problema totalmente diferente, em outra área? Tá, mas como é que essa teoria funciona na prática? Como é que essa conexão permite que a gente consiga de verdade ler o cosmos? Vamos entender a mecânica por trás disso. Primeiro, só pra gente relembrar rapidinho. Ondas gravitacionais são tipo ondulações num lago, sabe? Só que em vez de água, são ondulações no próprio tecido do espaço e do tempo. Elas são criadas por eventos cósmicos gigantescos, tipo a colisão de dois buracos negros, e viajam pelo universo na velocidade da luz. E para a gente ter uma ideia da importância disso, vale a pena olhar o contexto. O Einstein previu essas ondas há mais de um século. Mas olha, levou quase 100 anos, só em 2015, para a nossa tecnologia conseguir finalmente detectar essas ondas. E agora, essa nova ideia do Garg e do Dodin propõe um uso completamente revolucionário para essa descoberta. O processo é fascinante de verdade. Imagina uma onda gravitacional como se fosse uma mensageira cósmica. Conforme ela vai viajando pelo universo e passa por uma estrela ou uma nuvem de gás, a forma dela, a frequência, muda um pouquinho por causa da densidade da matéria. Ela basicamente coleta uma assinatura, uma pista. E a teoria do Garg e do Dodin nos dá, pela primeira vez, as ferramentas para decodificar essa assinatura. Então, chegamos no ponto principal. O que essa nova ferramenta pode revelar para a gente? E olha, as possibilidades são, sinceramente, de tirar o fôlego. Com essa técnica, a gente poderia, por exemplo, analisar como é uma estrela por dentro, mesmo alistando a bilhões de anos-luz de distância. A gente poderia ter novas ideias sobre as colisões violentíssimas de estrelas de nêutrons e o mais incrível de tudo, a gente poderia analisar ondas que viajaram desde os primeiríssimos instantes do universo, nos dando pistas sobre o próprio Big Bang. Essa citação resume bem a promessa, a luz. A luz que a gente vê não consegue viajar até nós desde o comecinho do universo, porque naquela época o universo era opaco, não deixava a luz passar. Mas as ondas gravitacionais, elas podem. Elas nos dão um jeito de ver o que é invisível, de espiar por trás dessa cortina de fumaça cósmica e observar, mesmo que indiretamente, o nascimento de tudo. É uma ideia revolucionária, não tem dúvida. Mas é super importante lembrar que na ciência, uma grande teoria é só o começo da jornada, não é o fim. Então, qual é o próximo passo? Bom, agora a ciência precisa fazer o trabalho dela. O Garg e o Dodin criaram as fórmulas. O próximo passo, o grande passo, é testar essas equações com os dados reais que a gente já está coletando dos observatórios de ondas gravitacionais. É aqui que a teoria encontra a realidade, sabe? Para ver se ela se sustenta, se funciona de verdade.
E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? A história de hoje é um lembrete muito legal de que a descoberta científica nem sempre segue uma linha reta. Às vezes, as respostas para as maiores perguntas do universo estão escondidas onde a gente menos espera, tipo nos desafios de criar energia limpa aqui na Terra. A pergunta que fica no ar é: onde será que a gente vai encontrar a próxima grande revelação?